Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por favor, pegue a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a seguir diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque, afinal, vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Estou dizendo isto, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir esse último versículo juntos? Vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Orem por mim, eu oro por vocês. Pai querido, nosso Deus, nosso Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Abençoa esse momento, Senhor, de ministração da Tua palavra. Usa-me como um instrumento de tratamento, de cura para a vida dos Teus filhos. Abençoa os Teus filhos por meio da Tua palavra. Eu oro assim, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Tema de hoje. Pergunto para você, você é uma pessoa que sofre muito com preocupações, sabe, preocupações assim que tira o teu sono, que tira a sua paz. Você é o do tipo de pessoa que pode ser caracterizada por uma pessoa ansiosa, uma pessoa de muitas preocupações. Quem aqui? Eu faço uma pergunta diferente. Quem não, né? Quem não? Essa palavra que eu leio com vocês é um texto que eu já preguei aqui na igreja para falar sobre alegria. E hoje eu quero falar sobre essa questão das preocupações da vida. E nesse texto aqui, os cristãos de Filipos são desafiados a vencer essa escravidão das preocupações excessivas. Vencer a questão da ansiedade. Em outra ocasião, quando eu preguei aqui, eu falei um pouco sobre o contexto desse capítulo, só relembrar. A carta que foi escrita aos Filipenses demonstra que aqueles cristãos tinham muitos motivos para viverem preocupados. Um desses motivos é porque eles estavam vivendo
estavam vivendo um período de perseguição. O Império Romano estava contra eles, contra os cristãos. E de maneira que ser cristão, naquele contexto, naquele período, era muito perigoso. Então isso era um motivo para eles estarem preocupados, mas além disso, e prova disso, que o pastor fundador daquela igreja, o apóstolo Paulo, estava na prisão por causa de Cristo. Então eles eram perseguidos, o pastor deles, o pastor que plantou o pai na fé deles, estava na prisão por causa da fé. Né? Então, bons motivos para alguém ficar preocupado. Além disso, no capítulo 2 de Filipenses, nós descobrimos, por exemplo, que a igreja faz um donativo, levanta donativos e uma oferta, e roupas e comida para levar para o apóstolo Paulo, que está preso, e ali elegem o pastor daquela igreja, que agora é Epafrodito, para ir até Roma levar os donativos para o apóstolo Paulo. E diz o texto que Epafrodito chega lá para ajudar Paulo, e Epafrodito cai doente, muito doente. Né? Esse é o contexto da carta. Então, imagine que os irmãos estão querendo receber notícias de Paulo e recebem a notícia de que Epafrodito, que é o outro pastor, está morrendo lá em Roma. Então, essa é a situação. Né? Então, eles tinham motivo para estarem preocupados. Mas, além disso, quando a gente chega no capítulo 4, o início do capítulo 4, os primeiros versículos, falam de um problema que estava acontecendo naquela igreja, de relacionamento. Duas diaconisas importantes, chamadas Evódia e Síndique, tinham tido um desentendimento, e como elas eram figuras muito importantes na igreja, esse desentendimento estava, causando separação, estava dividindo a igreja. Bom, nesse contexto, que Paulo escreve essas palavras: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Né? E ele está dizendo essa palavra no sentido, olha, não sejam dominados pelas preocupações. Eu digo isso porque ter ansiedade é algo normal, é coisa da vida. Os psicólogos e médicos dizem que é até natural, é até saudável a gente ter um pouco de ansiedade para a vida fluir. Né? Ter preocupações é coisa de ser humano, é coisa nossa. Mas o que não é certo, não é normal, é a gente ser dominado pela ansiedade, a gente ser totalmente escravo das preocupações, de maneira que isso roube a nossa paz, roube a nossa fé, roube o nosso sono. E é disso que eu quero compartilhar com esse texto nesse dia aqui com vocês. Esse texto, essa palavra mostra que é possível a gente vencer. Que isso é possível, vencer essa batalha. É possível a gente ter paz na vida. É possível a gente dormir tranquilo, apesar das dificuldades. E a grande lição desse texto é essa que está destacado ali. Ó. Deus não quer que nós sejamos ansiosos, uma vez que Ele está no controle de tudo. Uma vez que Ele cuida de nós. Se Ele cuida de nós, e a gente tem consciência disso, não há razão para a gente viver ansioso, viver ansiosa na vida. Então, esse texto aqui de Filipenses, quando nós lemos essa palavra, nós podemos extrair daqui alguns conselhos importantes para a felicidade, conselhos importantes para a vida, que eu quero relembrar com vocês aqui. O primeiro conselho que eu vejo nessa palavra é que, quando você se sentir muito preocupado, esse é o conselho: conte a Deus as suas preocupações. Conte a Deus as suas preocupações. E é isso que esse texto está dizendo. Ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. A gente tem dito isso, tem se ouvido bastante que a ansiedade é a doença do século. E é fato, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, diz que 50% das pessoas que comparecem ou que vão a hospitais são vítimas de ansiedade. E que ansiedade atinge todo tipo de pessoa. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto,
né? O pobre ou rico, diz que o rico fica preocupado porque tem muito, o pobre fica preocupado porque tem pouco. Aí todo mundo se preocupa, todo mundo fica agoniado. Então, é comum nos nossos dias nós vermos e nós sermos pessoas cansadas, pessoas estressadas, pessoas estafadas da vida. É ou não é? A gente vive falando isso. A gente vive comentando essas questões. É impressionante como nós vivemos dessa forma e como se fala tanto nesses dias. Todo mundo reclama disso. E aí eu volto para essa palavra e quero dizer assim que eu me impressiono todas as vezes que leio a Bíblia, o quanto a Bíblia ela é atual, o quanto a Bíblia ela fala as nossas necessidades. Esse texto foi escrito há quase 2000 anos atrás e ainda é extremamente atual, porque nós somos essa geração ansiosa que precisa dessa palavra para nós sermos felizes. Eu entendo que nós vivemos um tempo ainda muito complicado, ainda mais complicado, com o advento da modernidade, né? E tantas coisas que nós vivemos nesse tempo, hoje nós temos desenvolvido não apenas a ansiedade, mas em alguns casos patológicos de transtorno de ansiedade, que nem me cabe aqui hoje tratar dessa questão. Aí é cura de Deus, é bênção de Deus e tratamento médico também para essa questão. Mas o que nos cabe aqui é falar dessas preocupações que é possível a gente vencer. E nesse sentido, nós lemos nessa palavra e vemos a ideia, nesse versículo que é destacado ali, versículo 6, mostra para a gente que a ansiedade é pecado, segundo essa palavra, né? Até porque a palavra ali, a palavra traduzida como ansiosos, ela significa, assim, o seu sentido original, indica a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. E é uma expressão que diz respeito a olharmos mais para os problemas do que olharmos para Deus. É consequência de relacionamentos quebrados com Deus, de preocupações demasiadas com coisas espirituais. Essa ideia que está em volta dessa palavra ansiosos. Ainda a palavra ansiosos, nesse texto, tem a ideia também de estrangulamento. E é exatamente essa sensação de estrangulamento que nós nos sentimos sufocados, desanimados, cheios de dúvidas, quando a gente está tomado de preocupação ao ponto de tomar nossa paz e tirar o nosso sono. Por isso, o texto claramente dá uma ordem, dá um mandamento para a gente. Não mandeis ansiosos. Então aqui, esse texto está apontando um problema para a gente. Não é certo o cristão viver o tempo todo preocupado, sem paz, sem sono, por causa dos problemas. Ele dá o diagnóstico, mas também ele mostra qual é o remédio. E o remédio, segundo esse texto, é a oração, né? Diz que o crente precisa buscar a solução, não nos livros, não em palestras, né? Em questões de autoajuda, mas, sobretudo, buscar a ajuda de Deus, buscar em Deus, sentar no divã de Deus, olhar para o Senhor e deixar Ele nos tratar, Ele tratar nossas emoções, os nossos sentimentos. E para que isso aconteça, é necessário que a gente se coloque diante dEle em oração. A gente aprendeu na escola bíblica hoje o quanto é poderosa a oração, o quanto é eficaz quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus e clamamos a Ele. Milagres ocorrem quando nós nos ajoelhamos e clamamos ao Senhor, e invocamos o nome de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Esse texto diz isso. Paulo está nos convidando a nos desabafar diante de Deus, a nos colocar diante de Deus. Olha o que esse versículo 6 diz na Bíblia da linguagem de hoje, diz assim, olha, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre. Aqui está um segredo maravilhoso. Essa ideia de orar sempre e pedir tudo que você quiser, traz para a gente aqui uma questão de uma liberdade e um privilégio. Liberdade porque nós podemos pedir o que a gente precisa, contar para Deus o que a gente quiser e Ele nos ouve, mas também é um privilégio que nós podemos ir diretamente a Ele.
A gente pode colocar a nossa petição diretamente a Ele. Você não precisa marcar um horário, você não precisa, marcar na agenda com uma secretária para falar com o diretor que vai depois te levar ao presidente. Não. Você pode ir diretamente ao Senhor, sem intermediários, sem a necessidade de intercessores. Você pode ir direto ao trono da graça, com ousadia, entrar diante do Senhor e, mais ousado ainda, chamá-lo de Pai. Pai, eu preciso da Tua bênção, eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim. Isso é maravilhoso, que privilégio, que moral que a gente tem. Amém, irmãos? Um museu lá na Inglaterra, tem um interessante quadro lá, é uma antessala, a antessala do rei, né? E lá tem um sofá, um banco grande, e lá está sentado um homem. E lá a descrição é que aquele homem está aguardando ansiosamente para ser recebido pelo rei. Então é um quadro bonito que tem num dos museus lá da Inglaterra. E um cristão uma vez estava lá nesse museu e ele sentiu Deus falando com ele por meio daquele quadro. E ele escreveu no diário dele essas palavras: olha, o Senhor nosso Deus é, na verdade, o Senhor do universo e nos recebe em audiência em qualquer momento do dia e nos abençoa. Os reis desse mundo, você precisa marcar horário. Com o rei do universo, você que é filho e filha, pode entrar em qualquer momento na presença dele. Então, eu e você podemos orar sempre a respeito de tudo que nós precisamos, como diz essa palavra. E deixar tudo aquilo que nos está trazendo angústia, nos deixando ansiosos, preocupados. A gente pode colocar isso diante dele, mas não só isso. Segundo essa palavra, Deus nos ouve e nos atende. Amém? E aí eu amo o versículo 7. O versículo 7 diz para nós que quando nós fazemos isso, quando nós descobrimos o segredo da oração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. A paz de Deus entra no nosso coração. Então, quando nós oramos, uma coisa extraordinária acontece, vem sobre nós a paz que excede todo entendimento, e aquele lugar em nós que era lugar de angústia, que era lugar de preocupação, é ocupado pela maravilhosa paz de Deus. Não a paz vinda pelos psicotrópicos, pelos remédios, pelos medicamentos, mas uma paz que vem de Deus, uma paz sobrenatural que o mundo não consegue explicar, não consegue dizer. E aí a gente encontra harmonia, paz no coração, por esse segredo da palavra que o Senhor nos oferece. Esse é um conselho maravilhoso. Coloque diante de Deus, conte a Deus as suas preocupações. Outro segredo que esse texto apresenta para a gente é que, olha, comece a gerenciar os seus pensamentos. Comece a gerenciar os seus pensamentos. A gente tem ouvido isso muito hoje, por meio de psicólogos, psiquiatras, e um dos mais famosos desses, gosto muito desse autor, que é o chamado Augusto Cury. Já comentei algumas vezes aqui sobre esse autor. E ele, assim, em resumo, diz que por conta da modernidade, o excesso de tecnologia, nós temos desenvolvido alguns problemas, questões de ansiedade, que é natural para o nosso tempo, que ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Ele tem falado sobre isso, você deve ter ouvido sobre essa síndrome do pensamento acelerado. E pessoas têm pagado fortunas, têm pagado valores altos para ouvir autores como esse ensinar isso. Como gerenciar as suas emoções, como gerenciar os seus pensamentos. Tem cursos sendo vendidos aos montes na internet sobre essa questão. Augusto Cury é um dos defensores dessa tese, de que você precisa ser o gestor das suas emoções, dos seus pensamentos, para você conseguir vencer no caos dessa vida, senão você vai naufragar, senão você vai enlouquecer. Então, Augusto Cury fala isso,
Mas é curioso que muito, mas muito tempo antes dele, esse versículo está dizendo isso para a gente. Olha, o versículo 8 diz, finalmente, irmãos, o que está dizendo aí? Tudo que é respeitável, justo, puro, amável, boa fama, que há virtude, se é uma coisa louvável, se é uma coisa boa, que é isso que deve ocupar o seu pensamento. O que Paulo está dizendo aí, que também não adianta apenas a gente orar. A gente ora e coloca diante de Deus, mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente pensa. Como que estão os nossos pensamentos, como estão as nossas emoções, a gente tem que ter controle disso. E isso tem a ver com a ação do Espírito Santo até em nós, domínio próprio, não é? Tem a ver com isso. Né? Mansidão tem a ver com essas questões, de você se entender, se compreender. Se você não tem cuidado com os seus pensamentos, com o que você pensa, um pensamento errado leva a um comportamento errado, e por sua vez um comportamento errado leva a um sentimento errado, um sentimento equivocado a respeito de você mesmo. Paulo fala sobre isso, né, que o campo da batalha é a nossa mente. Nas cartas de Paulo diz que a gente tem que ter cuidado com a nossa mente, né, gerenciar, policiar. Ele está ensinando sobre isso, que é na mente onde são travadas as maiores batalhas da vida, e é nesse campo que nós vencemos, ou que nós ganhamos, as batalhas verdadeiras da nossa existência. É aqui que nós pecamos, é aqui que desanimamos, é aqui que desistimos, mas é aqui que vencemos o pecado também. É aqui que nós damos lugar a Deus e ao Espírito Santo para agir. Então a ordem bíblica aqui para nós é assim: toma cuidado com os seus pensamentos, comece a gerenciar suas emoções, os seus pensamentos, selecione os pensamentos que estão povoando a sua mente. Eu não estou falando aqui para você de pensamento positivo, de que se você pensar positivamente vai dar certo. Não, eu estou falando que você precisa pensar em coisas que são verdades de Deus para a sua vida. Pensa em Paulo, gente, nessa situação, ele estava na prisão. Paulo sabia muito bem o que é essa questão da mente humana, né? É só você lembrar que ele estava na cadeia, ele estava aprisionado, e ele tinha muitos motivos para ter preocupações e para perder o sono. Olha, imagine que ele estava lá na prisão, a coisa que ele mais gostava de fazer, que era pregar o Evangelho, estava privado disso. Mas além disso, ele estava com um futuro incerto, ele aguardava um julgamento que poderia render a ele uma sentença de morte. Tanto que não foi nesse fato, mas em uma outra prisão, ele foi sentenciado à morte. Ele sabia de tudo isso. Paulo deve ter enfrentado uma multidão, gente, de pensamentos, de ideias destrutivas, pensamentos destrutivos que tentavam invadir a mente dele. Mas ele sabia de uma coisa, era algo que Paulo se agarrava. Ele se agarrava na certeza de que Deus está no controle de tudo, que Deus é Deus, que Deus está cuidando, que a vida dele pertencia a Deus, que Deus estava cuidando do ministério, e que ele chegou até ali por vontade, por direcionamento de Deus. Esse era o grande segredo do apóstolo Paulo, e o segredo da sua alegria, tanto que essa carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. Poderia perfeitamente ser chamada de carta da tristeza. Mas Paulo escolheu ser feliz e alegre nesse momento. Isso tem muito a ver com gerenciar os seus pensamentos. De saber no que acreditar e pensar, e saber no que pensar, no que sentir, cuidar disso. Diante de Deus, fazer isso por meio da fé. Desse versículo 8, eu gosto dessa expressão. A primeira ali, que diz tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. Essa palavra aí que significa verdade, né? O aleté, no grego, significa verdade. É o contrário daquilo que é irreal, né? Aquilo que é concreto, que é de fato verdadeiro. Curioso isso. Tem uma pesquisa de um psiquiatra que recebe pacientes em seu consultório, e ele chegou a essa conclusão: 40%
dos seus pacientes estavam preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. 40%. A pessoa estava preocupada, não tinha paz, estava lá doente fisicamente, preocupado com coisas que jamais iria acontecer. 30% estavam preocupados com coisas que já tinham acontecido no passado, que não poderia ser mudado. 12% tinham medo de perder a saúde. A pessoa estava ansiosa, porque tinha medo de ficar doente. E segundo o entendimento desse médico, é que a única doença que a pessoa tinha era na sua imaginação. Olha aí. E os outros 18% dessa pesquisa, o médico chegou à conclusão de que, em geral, todas aquelas preocupações não tinham fundamento algum. Né? Então, essa pesquisa, e é sobre as preocupações da vida, tem a ver com a gente pensar naquilo que é verdadeiro. Há cristãos que alimentam a sua mente de mentiras. E dizem, eu estou derrotado, eu estou acabado, não vai dar certo, não tem solução para esse problema, não tem jeito, não há o que possa se fazer. Está acabado. A gente ouve isso. Eu ouvi isso ontem de uma jovem de 20 anos. Disse, olha, minha vida acabou. Não tem mais o que fazer. Eu ouvi isso. Tive que orar por essa pessoa. Imagina, com 20 anos, 20 e poucos anos, fazer essa declaração. Muitos crentes têm alimentado a sua mente com esse tipo de mentira. Mas o que o apóstolo Paulo diz para a gente aqui, olha o versículo 4 do capítulo. O que ele diz? Ele diz outra coisa, ele nos dá outra ordem aqui. O que ele diz para a gente é, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a palavra. E sabe por que a gente deve se alegrar no Senhor? Mais uma vez, porque Deus que está no controle da nossa vida, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Ele está cuidando de nós, sabe? E aí a gente tem que ter esse entendimento de que Deus é poderoso para abrir uma porta quando não houver saída, e mesmo se Ele não quiser abrir aquela porta daquele jeito, Ele é Deus, Ele sabe o que faz, e é melhor confiar nele, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós devemos entregar nossa vida a Ele, confiar, descansar em suas poderosas mãos, com a certeza de que Ele vai cuidar de nós. É essa certeza que nós devemos alimentar a nossa mente, os nossos pensamentos, a verdade de que Deus é Deus e que Ele é Senhor da nossa vida e que Ele está cuidando de nós e que nós podemos sim confiar nele. Então, irmãos, se a gente quer superar, quer ter mais paz na vida, se a gente não quiser se enlouquecer nesse mundo louco que a gente vive, é preciso começar a gerenciar nossas emoções, tomar controle daquilo que nós pensamos. Olha essa frase do Wilson Franklin. Ele disse o seguinte, acariciar e tolerar maus pensamentos é chocar ovos de serpente que futuramente lançarão veneno em sua mente. Você fica ali alimentando o pensamento errado, não vai dar certo, e estou mal. E é isso que acontece. Ovos de serpente. Charles Spurgeon, o que ele diz sobre essa questão que eu falei para vocês aqui? Charles Spurgeon diz assim, Deus não viverá na sala de visitas do nosso coração se permitirmos a entrada do diabo no porão de nossos pensamentos. Você deixa o diabo agir, dando lugar a ele, e aí os pensamentos, ideias, mentiras dele na sua vida. Não, você quer Deus na sala de visita da sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, quer Deus na sua vida. Você não pode tolerar essas coisas. Cuidado com o que você pensa. Quando você tem esse cuidado, buscando aquilo que é honesto, que é verdadeiro, o versículo 9 nos ensina algo maravilhoso, algo poderoso. O que a palavra nos ensina aqui nesse texto? Ele ensina que é preciso praticar essa mensagem, essa verdade em nossas vidas.
né? Frequentemente, a gente ouve uma pregação e logo depois esquece, né? Ou a gente nem comenta aquilo que foi dito. É importante a gente comentar, pensar naquilo que foi pregado, naquilo que foi ensinado, mas não só isso, buscar praticar. Acho que é os próximos slides aí, podem passar. Charles Spurgeon já foi, mais um, né? Que fala isso, ó. O que também aprendestes, recebestes, ouviste e vistes em mim. Isso praticar, ele nos convida a uma prática. Então, ou seja, se você praticar esse negócio da oração, se você praticar esse negócio de gerenciar seus pensamentos, isso que ele está dizendo, o resultado é esse, ó, a paz de Deus será convosco. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Tem um outro conselho que esse texto nos traz, é que a gente precisa também desenvolver em nós a atitude de contentamento na vida. É o terceiro conselho dessa palavra. O primeiro tem a ver com a oração, o segundo tem a ver com os nossos pensamentos, e aí desenvolver a atitude de contentamento na vida. Os versículos 10 a 13. A gente tem ouvido muito isso, eu tenho ouvido alguns autores falando sobre a questão, hoje, por exemplo, os rabinos do judaísmo têm ganhado espaço na mídia para falar sobre o segredo da felicidade, eles têm falado sobre o sucesso, né? Ou o segredo da prosperidade judaica. Alguns livros têm estado aí no mercado nessa área, né? E uma das coisas que os rabinos têm falado, né? Tem alguns rabinos que têm falado sobre essa questão, tem aparecido bastante na mídia, que eles falam o seguinte, que a gente precisa adquirir a mentalidade de rico, ou a mentalidade de riqueza. Ele explica o que é isso. A mentalidade de pobre é aquela pessoa que sempre quer mais e que nunca está satisfeito com o que tem, né? E a mentalidade de riqueza é aquela mentalidade que a pessoa olha o que tem, mesmo que seja pouco, a pessoa percebe que ela tem mais do que suficiente, e por isso é grato à vida. Então ele faz todo um discurso, até filosófico, a respeito dessa questão, que nisso está o segredo da felicidade. Que quando uma pessoa entende, aí ele diz assim, mesmo que você não acredite em Deus, pense dessa forma, imagine o tamanho do universo, né? Então, o tamanho do universo, imagine, agora, qual é o seu tamanho diante do universo? Ou seja, você é insignificante, você é tão pequeno, ele comenta assim. Então, que valor nós temos? Nós somos tão frágeis, tão pequenos, e que não há motivo para a gente se orgulhar. E eles comentam nessa questão. E ele diz assim, nós viemos para a vida como? Nós viemos para a vida sem nada, viemos nus. Então, qualquer coisa que a gente adquirir, além disso, comida, bebida, o vestimento, é mais do que o suficiente. Então, a gente tem que ser grato. E quando a gente é grato, a gente consegue desfrutar do que a gente tem, né? Ele diz assim que tem muitos ricos que, na verdade, têm mentalidade de pobre, porque não consegue ser feliz, porque não consegue desfrutar das bênçãos que Deus, ou que a vida, como eles comentam, tem dado a eles, né? Então, ele diz assim que quando você desenvolve essa mentalidade, você desenvolve a questão da gratidão, e aí você é mais feliz. Aí ele diz assim, não estou dizendo com isso que com essa mentalidade vai levar a pessoa ao conformismo, que a pessoa não vai querer ganhar mais. Ele diz, não, ao contrário, os judeus querem sempre ganhar mais. Mas o que eles fazem, o segredo é que eles colocam um propósito para a sua riqueza, né? Que é o bem-estar da família, ou para algum propósito social para a vida, para ter sentido. Então, eles adquirem mais, já estão satisfeitos com o que têm, são felizes, mas têm mais para um propósito, né? Mas o que eu queria destacar dessa ideia, que tem sido ventilada aí na sociedade bastante, é a questão da importância da gratidão. Assim, ó, eu tenho mais do que mereço. E quando você pensa assim, você é feliz, segundo eles. É curioso essa ideia, porque isso é bíblico, né? Isso é correto. Na mentalidade cristã, nessa mentalidade judaica, vai dizer que nós temos mais do que o suficiente. Na mentalidade cristã, que é a mentalidade da graça, do evangelho, a gente traduz essa ideia para dizer
que nós temos mais do que merecemos. Que, na verdade, nós merecíamos era o castigo, porque nós nos rebelamos contra Deus, nós nos afastamos de Deus, nós nos rebelamos contra o nosso Criador, né? Então, o que nós não merecemos nada. Na verdade, nós merecemos a morte pela forma que a Bíblia merecíamos o castigo, a morte eterna. Mas Jesus, pelo seu amor e sua graça, o amor de Deus veio em nosso favor. Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 5, né? Ou capítulo 5, versículo 8, melhor dizendo, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós pecadores, nós não merecíamos. Na mentalidade da graça, riqueza é isso também. Nós recebemos de Deus mais do que merecemos. E quando a gente pensa assim, a gente é capaz de agradecer pelo que tem. A gente é capaz de desfrutar do que a gente tem. Como que Paulo chama isso nesse texto? De atitude de contentamento. Eu quero rapidamente compartilhar essa ideia com vocês. Que é outro conselho que nós encontramos nesse capítulo. Contentamento cristão é um segredo para a gente vencer também a ansiedade. Contentamento é estar alegre, satisfeito, independente das circunstâncias. Olha o que Paulo diz nesse versículo 11 e 12. Ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como ser honrado, de ter tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que essa palavra diz para a gente? Que o apóstolo Paulo ele chegou a um nível de espiritualidade tão grande assim, que ele conseguia ter paz no espírito, no meio do furacão das adversidades da vida. O cara estava preso, né? O apóstolo, né? O cara não. O apóstolo estava preso lá, e ele estava, algumas vezes, cantando, como a gente vê em Atos, pensando, desejando e tendo alegria. Isso é uma loucura para o nosso tempo. Ele conseguia se alegrar. E qual que era o segredo dele? Ele havia entregue a sua vida ao Senhor e confiado nos cuidados dele. E o apóstolo Paulo era tomado por essa mentalidade da graça, essa mentalidade do evangelho, de que eu nada mereço, e Deus me deu muito mais. Quem era o apóstolo Paulo? Perseguidor do povo de Deus, que fosse na justiça humana, na nossa justiça própria, ele deveria ser morto. Mas Deus o escolheu para ser um instrumento de luz e de pregação. E isso é magnífico. Paulo era grato, ele diz, eu sou o mais devedor de todos vocês. E ele, então, desenvolvia essa atitude. Então, atitude, consciência da graça, a atitude de gratidão que é decorrente disso. Aí você percebe no versículo 10, por exemplo, o contentamento dele de receber as ofertas dos filipenses. Ele diz, olha, eu estou muito agradecido, que bom que vocês lembraram de mim. Eu estou muito feliz do fato de vocês, eu estou aqui longe, vocês estão pensando em mim. E ser grato por isso, se alegrar por isso, nessa verdade. Então revela um coração grato, né? Muitos cristãos não são satisfeitos e vivem preocupados porque não reconhecem aquilo que Deus já fez pela sua vida, não consegue ter gratidão. E aí eu pergunto para você, Deus alguma vez te abandonou? Responda para mim. Alguma vez Deus falhou contigo? Deus te deixou na mão? Alguma vez Deus te negou uma bênção? Opa! Quantos milagres Deus operou na sua vida? Então, meu irmão, pense, louve a Deus, adore a Ele.
Se a situação está difícil, você creia no amanhã e diz: o meu Deus é comigo, Ele é poderoso, no momento certo Ele se levantará, me dará o livramento. Eu creio assim, eu vivo esta palavra. E aí, o Salmo 23, o verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Está comigo, eu creio e eu agradeço, mesmo que eu não tenho nada, ainda assim eu tenho a companhia dEle, eu tenho a bênção dEle. Consciência da graça, atitude de gratidão nos leva a essa questão do contentamento. E aí, essa convicção no coração dele, faz com que ele entenda que Deus está diante dele. E outra coisa que faz com que ele tenha paz no coração é saber que Deus também tinha um propósito para tudo na vida dele. Paulo fala sobre essa questão. Ele sabia que Deus estava no controle e que mesmo no sofrimento Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Paulo podia dizer assim: puxa, eu não estou entendendo ainda qual o propósito, mas eu me tranquilizo que Deus tenha um propósito nisso tudo e eu descanso na palavra dele. Então a palavra é o seguinte, né? Por conta disso, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente lê essa palavra como uma palavra triunfalista, do tipo: eu posso ser rico, posso vencer, posso ser o cara, vou conquistar tudo. Mas o contexto dessa palavra é um contexto de privação e de suportar a dor. Então Paulo está dizendo assim: eu posso suportar por causa do que Cristo fez por mim. E em gratidão a Ele eu posso sofrer, até sofrer, porque eu creio que Ele está cuidando de mim nessa situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a cena que eu vi. Uma cena, centro de São Paulo, numa dessas avenidas muito atribuladas, e não tinha uma faixa de pedestre apropriada para atravessar a rua, e um pai com uma criança precisava atravessar. Era uma menina, devia ter uns 7 anos, o pai segura na mão, vigia os carros e segura firme na mão dela e faz algumas recomendações para ela ter cuidado. E esse pai atravessa essa avenida, assim, muito preocupado, até chegar lá do outro lado. Diz: chegamos. A menininha olhou para o pai, olha a cena, e diz: pai, o senhor viu aquele prédio ali do lado? Eu contei direitinho enquanto a gente atravessava, eu contei, tem 10 andares. Ela estava segura na mão do pai. E por estar segura na mão do pai, ela teve tranquilidade de não ficar olhando para os carros, de não ficar com medo do perigo, com medo da morte. Ela teve paz no coração para enfrentar aquela circunstância. Despreocupadamente, ela não viu o perigo da rua. Quem confia no Senhor fica em paz. É a ideia dessa mensagem aqui. Tem paz para atravessar até o vale mais difícil da vida. Essa é a mensagem de hoje. Nós aprendemos que Deus não quer que nós sejamos ansiosos, porque Ele está com a gente. Ele é esse pai que segura na nossa mão para atravessar a rua perigosa, a vida perigosa que nós estamos enfrentando. Ele cuida de nós. E aí, ele está dizendo: fica em paz. Sossegai, né, como o coral cantou, sossegai. Mesmo encapelado o mar, mais terrível, ele está dizendo: sossegai. E aqui nós vimos os conselhos que Deus nos deu. Você está ansioso, está preocupado? Tem algumas situações que têm tirado a sua paz? O que tem tirado a sua paz? A preocupação com o seu filho, com a sua filha, é isso que tem tirado a sua paz? É a questão financeira? É uma questão de saúde, como no caso de Epafrodito lá com os filipenses? É alguém que está no hospital, que você está preocupado? O que é que tem tirado a sua paz? Tem tirado o seu sono? Aí o conselho que a palavra de Deus nos dá aqui claramente: olha, conta a Deus suas preocupações. Essa é a ideia. Selecione os seus pensamentos. Gerencie aí suas emoções. Não deixa ser dominado por elas. Você precisa ter domínio próprio pelo Espírito Santo que habita em você. E aprenda a ser mais contente, a viver em contentamento na vida. E isso vai trazer a você consciência da graça do Evangelho e gratidão
no seu coração. Vamos ficar de pé. Eu quero para um momento de oração agora. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu quero convidar o grupo. A gente vai cantar uma canção. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse instante. E coloque aí, vai colocando diante do Senhor aquilo que está incomodando o seu coração, que está roubando a sua paz. Coloca diante de Deus. Você depois vai ter oportunidade, se quiser vir até a frente e receber a oração. Mas vai colocando aí diante de Deus, apresentando a sua vida diante do Senhor. Feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos hoje pela palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver esse mandamento. Não andeis ansiosos. Mas isso é um desafio para nós, Senhor. A gente ainda não tem aquela fé madura do apóstolo Paulo. E muitas vezes nós fraquejamos no mar da vida. Às vezes agimos como Pedro. Olhamos para as ondas e começamos a naufragar. Mas eu me coloco, Senhor, na Tua presença e oro aqui pela Tua igreja, pelos Teus filhos e filhas, que ouviram aqui esta palavra, esta mensagem. Eu não sei a preocupação dessa Tua serva. Eu não sei, meu Deus, a preocupação desse Teu filho. Talvez seja questões financeiras. Nós estamos num tempo de crise, Senhor, e quantos têm vivido essa situação? Quem sabe o problema seja uma questão de saúde. A pessoa está doente ou tem alguém da família doente, Senhor. Como os filipenses estavam tristes com a enfermidade de Epafrodito. Muitas vezes nós somos tomados por essa preocupação. Mas problemas também, Senhor, familiares, tiram a nossa paz. É um filho, é uma filha. É uma dificuldade de relacionamento com o esposo ou com a esposa. São situações diversas que se levantam contra o Teu povo. Senhor, quem sabe é o desânimo na fé. É o desânimo, Senhor, que tem roubado a paz e a pessoa tem sido tomado por outras preocupações e mentiras do diabo que tem roubado a paz dessa Tua serva, dessa Tua filha, desse Teu filho. Senhor, quem sabe é o pecado que essa pessoa não está conseguindo vencer e que está difícil. E isso tem roubado o sono. Eu não sei, Senhor. Mas o Senhor está ouvindo a oração aqui, o coração, Senhor. A voz do coração de cada pessoa. Que a Tua bênção seja sobre nós. Fortaleça a nossa fé. Vem nos abençoar, Senhor. Vem nos alcançar. Eu oro assim, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus.